Começa agora o podcast Ao Pé do Morro. Conversas sobre a nova Ponta Negra. Olá, seja bem-vindo ao podcast Ao Pé do Morro. Conversas sobre a nova Ponta Negra. Eu sou Jefferson Rocha e neste 9º episódio nós vamos tratar sobre os olhares de quem frequenta a praia de Ponta Negra, como local de lazer, diversão e prática esportiva, ou dos moradores do entorno, da região e de outros bairros de Natal, além de visitantes e turistas. No momento dessa gravação, nós estamos em maio de 2025. A obra do aterro hidráulico, conhecido como Engorda de Ponta Negra, já foi concluída. Desde o final de janeiro, momento em que o empreendimento foi entregue, a Prefeitura do Natal realiza algumas ações de manutenção da obra. A CEMURB, Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, realiza limpeza diária para reduzir os rodolitos e outros resíduos que foram depositados na praia, além de uma aragem no terreno para facilitar a infiltração da água em dias de chuva. Ações que visam melhorar a experiência de quem frequenta a praia de Ponta Negra em Natal. Quando a gente fala em Ponta Negra, é impossível não lembrar do Morro do Careca, das jangadas no mar, dos surfistas e banhistas ou da orla bem movimentada. São trabalhadores da praia que atuam em quiosques e ambulantes que residem até em outras partes da cidade, mas garantem seu sustento ali. Gente que vive da praia. Também são moradores da região que possuem uma relação íntima com a paisagem, que fazem aulas de surf ou natação. São turistas ou visitantes que veem na praia uma oportunidade de se conectar com a natureza ou simplesmente relaxar nas águas de temperatura amena. Mas além de apresentar esse cartão postal conhecido dentro e fora do Brasil, o bairro de Ponta Negra carrega em si uma cultura plural, rica e que está em constante mudança e renovação. Mestres da cultura popular, rendeiras, artistas e artesãos e artesãs, músicos e compositores, mas também jovens artistas e empreendedores que investem e dinamizam as atividades da região. Ponta Negra nasceu como uma vila de pescadores afastada de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Mas pouco a pouco, a praia foi sendo ocupada pelo avanço da urbanização e hoje é responsável pela economia que se dá ao redor da praia. Restaurantes, bares, feiras de artesanato, hotéis, pousadas. Aqui a cultura pulsa em cada canto. Tem roda de capoeira ou coco de roda na areia, técnicas próprias de renda de bilros, pescadores artesanais, restaurantes e bares que fazem a fusão entre insumos locais e internacionais. Todos esses elementos encantam tanto os potiguares quanto turistas e visitantes, que, não raro, escolhem ficar e elegem Ponta Negra como seu lar. Tem forró nas praças, tem grupos folclóricos nas festas de bairro, tem histórias contadas no ritmo do mar. A cultura de Ponta Negra se traduz como um território vibrante. Conversar com os moradores mais antigos é ouvir memórias e tradições. É ali na convivência diária que a verdadeira riqueza de Ponta Negra se revela. Por isso, nos episódios seguintes, a equipe do Ao Pé do Morro conversa sobre a nova Ponta Negra, realizado pelo Programa de Comunicação Social Integrada, gerenciado pela FUNPEC, Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura, no contexto do monitoramento da obra de Engorda, decidiu conversar com quem trabalha, frequenta ou vive em Ponta Negra. Estamos aqui em loco, nas areias da praia, para saber quais as percepções daqueles que vivem a praia e vivenciaram essa obra. No dia da nossa visita, Gabriel Fernandes estava à beira da praia acompanhado da esposa e filho. Ele é morador de Ponta Negra e sempre, quando pode, aproveita a praia com a família. A opinião de Gabriel é de que a obra do aterro melhorou a praia porque deu mais espaço, mas alterou um pouco o banho de mar. Rapaz, por uma parte ficou boa e por outra não, por causa do banho, as crianças, sabe? Às vezes tem essa pedra aí e às vezes quando a maré tá um pouco cheia, aí fica ruim pra dar banho nas crianças. O canto bom, que todo mundo comenta pra tomar banho, é aqui no morro. Quando tá seca, assim, tá ótimo pra tomar banho, pra todos. Porque o mar tá calmo, tudo. Eu gostei, da forma geral, gostei. Mudou bastante. E o turismo também, vai melhorar muito ainda. Carlos José é goiano, mas mora em Ponta Negra há quase 2 anos.
Ele frequenta a praia quase que diariamente e destaca que a mudança foi positiva porque agora as pessoas têm mais espaço de lazer e diversão na orla. Foi bom, né? Porque a água ia até lá, o negócio, né? E quando dava a maré seca, quando a maré cheia, não enchia a praia, né? Não podia tomar banho. Patrícia de Oliveira também é goiana e está em Natal há quase um ano. Para ela, o espaço da praia, após a engorda, também melhorou. Mas a distância entre os guarda-sóis e o mar atrapalha um pouco quem vai à praia com a família. A praia que eu acho maravilhosa, mas claro que depois da engorda, o que aconteceu? As barraquinhas ficam muito longe, no meu ponto de vista, porque a gente tem criança, então, por exemplo, eu não posso sentar lá no fim, na barraca, e deixar a criança nadando aqui. Aí, para a gente poder ficar vigiando a criança, a gente tem que sentar aqui na areia e não ter o suporte da barraca, não tem, né? Às vezes se a barraca pudesse ficar pelo menos até aqui, ó, lá em cima aqui, seria mais agradável. É a única coisa que eu notei, assim, que me incomodou. Quando eu fui naquele lado de lá, então, que eu fui uma vez naquele lado, eu senti isso. Eu tive que sentar na barraca lá e a criança nadando muito longe, distante, e às vezes a gente não tinha condição de deixar porque não via, né? Porque tem esse degrau. Sim. E aí você não vê a criança. Então, é o que me incomodou mais. Mas é claro que, assim, precisa dessa faixa, precisa ter faixa de areia também, né? Tem que ver os dois lados, porque sem faixa de areia também não adiantava nada. Uma vez eu vim aqui antes, a água estava batendo lá no barco, né? Tipo assim, então também não adianta. Mas eu acho que tinha que ser dosada essa questão das barracas, colocar essas barracas mais próximas, para poder a gente ficar mais à vontade. As famílias, principalmente, né? Por causa dessa distância, tanto Patrícia quanto outros banhistas preferem ficar sentados na areia, mais próximos da água. No dia e horário da nossa visita, a maré estava baixa, mas dava para perceber um batente de areia próximo à água, causado pela dinâmica da maré. A gente também ouvia alguns turistas. Muitos estavam encantados com a beleza da praia e com o espaço, mas também fizeram críticas a alguns aspectos da praia. Lucas Silva, por exemplo, veio de Salvador, Bahia, com a esposa e filha. A família gostou do visual da praia, mas sentiu dificuldade com as pedras dentro d'água. A praia em si, eu não entrei ainda, né? Mas assim, minha esposa entrou, não gostou de estar cheia de pedrinha e tal. Mas a gente gosta de uma praia mais paradinha e tal. E a maré também não está ajudando nessa época que a gente veio, né? Então é difícil falar. Mas também na Bahia tem as praias também muito boas. A gente vem de uma realidade de uma praia virgem ainda, chamada Península de Maraú, que você tem que andar de estrada de chão, é muito difícil o acesso, então é praia virgem, parada, então é difícil para a verdade, mas mesmo assim a gente queria conhecer. Patrícia de Oliveira também destacou o problema das pedras. Eu notei também assim que a areia tá grossa ainda, né? Então talvez isso aí também, eu não sei se tem jeito de fazer uma peneirada nessa areia para tirar, porque tem umas pedras bem pontudas. Foi o que eu notei demais assim. Noah Vaz veio com um grupo de amigos da cidade de João Pinheiro, a 400 quilômetros de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, para conhecer as praias do Rio Grande do Norte. Eles aproveitaram Ponta Negra à sombra dos guarda-sóis instalados à beira-mar. Noah falou sobre o problema do batente de areia que se formou próximo à beira da praia. Cara, eu gostei pra caramba. Só um ponto negativo, eu acho, foi esse declínio que tem aqui, ó. Dependendo se o cara for, ele cai ali. Muito empolgado pra praia. Se eu for muito empolgado, ele toma. Lucas Silva tinha ouvido falar da engorda antes de vir para Natal e também comenta sobre esse declive, a diferença de altura entre o início do aterro e a água da praia. Eu achei que estava normal, que não tinha alterado muito. Eu ouvi falar que tinha tido aterro, mas não que tinha mudado tanto. Mas assim, tem um lado positivo e um lado negativo, né? Tem um lado positivo pro pessoal que trabalha, pro pessoal, pros turistas também, que só tinham 6 horas de praia, né? E assim, a gente foi em Camboriú também, que fez o aterro, mas lá ficou mais plano, né? Não ficou aqui nem aqui, ficou muito fundo. Aqui eu vou dar uma pausa nas entrevistas só para esclarecer uma informação importante. No episódio 8 do nosso podcast sobre o monitoramento da dinâmica das marés, a gente compreendeu que o mar ainda está se adaptando ao aterro e que é necessário um período de cerca de 2 anos para que a maré leve e traga areia em busca de equilíbrio. Por isso, a gente vai perceber essa formação de batentes em alguns períodos e locais da praia, e a prefeitura deve amenizar esses batentes para a segurança de todos.
Voltando para a opinião dos turistas, o Matheus Silva também registrou que a altura do aterro perto da praia atrapalha um pouco a vista. Inclusive, a gente percebeu que essa altura da areia acaba que abafa um pouco o som das ondas. Que a vista aqui, tipo assim, não é plana, né? Tem esse desnível aqui, aí você não consegue ver o mar, mas é muito bom. Aqui é menos agitado do que onde a gente está, dá para tomar banho de boa. É bom aqui, ficou bom, bacana. Como vocês perceberam durante as falas de Matheus, Noah e Lucas, havia um barulho de máquinas e obras. É que, na verdade, as obras da praia ainda não acabaram, como a gente destacou aqui no começo do episódio. Quem anda pela praia ainda vê tratores, canteiros e trabalhadores, que atuam para finalizar o serviço de drenagem da água das chuvas. Mas além desses ajustes que a Prefeitura trabalha atualmente, os frequentadores destacam que Ponta Negra ainda precisa melhorar em outros aspectos. Gabriel Fernandes registra que a iluminação pública da área ainda é insuficiente. Questão da noite também, questão tipo de iluminação, que à noite fica muito escuro. À noite. Já o José Maria, que também mora em Ponta Negra, registrou outros problemas de infraestrutura que precisam melhorar, como a falta de acessibilidade, restringindo a presença de pessoas com deficiências, idosos e outras pessoas com mobilidade reduzida, por exemplo. Em termos de estrutura, precisamos de escada, olha só, o acesso da escada. Aquela escada ali a gente fala que é a escada milagrosa, que é para portador de deficiência. Banheiros, para orla, um chuveiro. Para você pôr uma ducha hoje, para você usar um banheiro, você tem que pagar para usar o seu banheiro. Mas não é público. O calçadão ele não é público. E por que não tem esse acesso? Algumas pessoas também destacaram a necessidade de uma obra de urbanização para aproveitar melhor o espaço e deixar a praia ainda mais agradável. A areia é uma orla melhor, né? Qualidade, né? Reformar mais. Evolução, né? Mais. Porque a maioria das capitais, as orlas são bonitas, né? E aqui precisa mais ter uma qualidade, né? Das praias. Evolução. Tem mais evolução nas praias, né? As pessoas frequentar mais o turismo, trazer mais o turismo, investir mais na cidade. Carlos José, que falou agora, fez o comparativo com outras praias na esperança de Ponta Negra ter uma boa estrutura para receber bem os banhistas. Nós entramos em contato com a CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura do Natal. A secretária Shirley Menezes destacou que há uma ideia de realização de concurso para escolher um projeto que contemple as necessidades da praia e da população. Sobre a urbanização da nova praia de Ponta Negra, o que nós temos é uma proposta de lançar um concurso público para que seja contratado um projeto executivo. Ainda não há uma previsão para esse concurso, mas segundo a assessoria da CEINFRA, uma equipe está buscando as necessidades dos moradores, trabalhadores e usuários da praia para que seja lançado o edital e escolhido um projeto para a realização de uma estrutura que dê dignidade e capacidade de trabalho para toda a população. Este nosso episódio está chegando ao fim. Aqui nós ouvimos algumas opiniões de frequentadores e turistas sobre a nova Ponta Negra. Se fôssemos ouvir a todos, o podcast talvez nem tivesse fim. Mas ainda ouvimos os trabalhadores e empresários que atuam na praia e separamos essa conversa para a semana que vem. Eu sou Jefferson Rocha e te convido a acompanhar este e outros episódios. É só buscar no Instagram e no YouTube, @engordapontanegra. Ou também buscar por podcast Ao Pé do Morro, conversas sobre a nova Ponta Negra, no Spotify. Até semana que vem. Você ouviu o podcast Ao Pé do Morro, conversas sobre a nova Ponta Negra. Uma produção da equipe da Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura, que faz parte do Programa de Comunicação Social Integrada das Obras de Contenção da Erosão Costeira na Praia de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte.